Quero fingir que estou falido, completamente arruinado, e ver como Viviane reage. Marcelo, você enlouqueceu? Pode ser. Mas preciso saber a verdade sobre meu casamento antes que seja tarde demais. Marcelo Henrique Santos era dono de um patrimônio de 180 milhões de reais quando decidiu fazer o teste mais perigoso de sua vida. Fingir estar completamente falido para descobrir se sua esposa o amava de verdade. O que aconteceu em seguida não apenas destruiu seu casamento de 15 anos, mas revelou uma verdade tão cruel que ele nunca mais conseguiu confiar em alguém. Esta é a história de como um homem descobriu que estava casado com uma estranha. E de como uma mentira bem intencionada se transformou no momento mais devastador de sua existência. Antes de começarmos, curta o vídeo, siga o canal e diga nos comentários de qual cidade está vendo esta história. Marcelo olhava pela janela panorâmica do seu escritório, no 35º andar, observando São Paulo se estender infinitamente sob seus pés, como um império que ele havia ajudado a construir. Aos 48 anos, ele era a personificação do sonho brasileiro. Havia começado com um pequeno negócio de importação em um galpão alugado na Zona Leste e se transformara no dono da terceira maior empresa de logística do país. Sua rotina diária era uma sinfonia de decisões milionárias. Pela manhã, aprovava contratos que movimentavam dezenas de milhões. À tarde, analisava propostas de expansão internacional. À noite, jantava em restaurantes onde uma garrafa de vinho custava mais que o salário mensal de muitos brasileiros. Mas por trás de toda essa magnificência material, uma dúvida crescia como um câncer em sua mente. Viviane o amava pelo homem que era ou pelo que ele possuía? A pergunta não era nova. Havia começado como uma pulga atrás da orelha 2 anos atrás, durante uma conversa casual no Country Club. Um amigo empresário havia comentado, meio de brincadeira, meio sério: "Você já se perguntou se sua mulher ficaria com você se perdesse tudo amanhã?" Na época, Marcelo havia rido da sugestão. Viviane era diferente, pensava ele. Eles haviam se conhecido quando ele ainda estava construindo seu império, quando dirigia um Civic usado e morava em um apartamento de 2 quartos. Ela era uma arquiteta talentosa e independente, que parecia genuinamente interessada em seus sonhos e ambições, não em sua conta bancária. Ou assim ele acreditava até recentemente. Casados há 15 anos, Marcelo e Viviane haviam construído uma vida que muitos invejavam. Casa de 800 metros quadrados em um condomínio fechado de alto padrão, 3 carros importados na garagem, viagens internacionais trimestrais, guarda-roupa que custava mais que uma casa popular. Mas nos últimos 2 anos, Marcelo havia começado a notar mudanças sutis, porém perturbadoras, no comportamento de sua esposa. Primeiro, foram os gastos. Viviane sempre havia gostado de coisas boas, mas recentemente seus gastos haviam se tornado quase compulsivos. Roupas de 10 mil reais que ela usava uma única vez. Joias que custavam o preço de um carro popular. Tratamentos estéticos que somavam milhares mensalmente. Quando Marcelo sugeriu moderação, ela reagia como se ele estivesse sendo mesquinho. "Marcelo, você ganha isso em algumas horas", ela dizia com um sorriso que já não parecia tão carinhoso. Por que ficar contando moedas? Segundo, eram as conversas. Antes, eles falavam sobre tudo: filosofia, política, sonhos, medos. Agora, as conversas de Viviane giravam principalmente em torno de aquisições materiais, viagens caras e eventos sociais da elite paulistana. A Fernanda comprou uma bolsa Hermès de 50 mil. "Você acha que eu deveria comprar uma também?" ela perguntava durante o jantar, como se discutissem o cardápio do dia. Terceiro, e mais perturbador, era sua reação sempre que Marcelo mencionava responsabilidade social ou doações para a caridade. "Para que dar dinheiro para estranhos quando podemos aproveitar mais a vida?" ela dizia, e a frieza em sua voz fazia Marcelo se arrepiar. A gota d'água havia sido na semana anterior, durante um jantar beneficente no Copacabana Palace. Marcelo havia doado 500 mil reais para uma instituição que cuidava de crianças carentes. Durante o caminho de volta para casa, Viviane havia explodido. 500 mil reais, Marcelo. Você poderia ter comprado aquele apartamento na praia que eu queria, mas preferiu dar para uns moleques que nem conhecemos. Viviane, são crianças que precisam de ajuda, ele havia respondido, chocado com a frieza dela. E daí? Você não deve nada para eles. Sua obrigação é comigo, com nossa família. Naquela noite,
Marcelo não conseguiu dormir. E foi então que uma ideia terrível, mas necessária, começou a se formar em sua mente. Na segunda-feira seguinte, Marcelo chegou ao escritório com uma decisão tomada. Ligou para Roberto Mendes, seu contador, advogado e melhor amigo desde os tempos de faculdade. Roberto, preciso de você para algo inusitado. Inusitado como? Roberto perguntou, conhecendo Marcelo há tempo suficiente para saber que quando ele usava esse tom, algo sério estava acontecendo. Quero fingir que estou falido, completamente arruinado, e ver como Viviane reage. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Marcelo, você enlouqueceu? Pode ser, mas preciso saber a verdade sobre meu casamento antes que seja tarde demais. Roberto tentou dissuadi-lo por 2 horas. Argumentou que era uma ideia perigosa, que poderia destruir o casamento mesmo que Viviane passasse no teste, que havia formas menos drásticas de descobrir os verdadeiros sentimentos da esposa. Mas Marcelo estava irredutível. A dúvida havia se tornado uma obsessão que consumia seus dias e noites. Roberto, eu não consigo mais viver sem saber. Toda vez que ela me beija, me pergunto se é porque me ama ou porque amo sustenta o padrão de vida dela. Toda vez que fazemos planos, me pergunto se ela estaria fazendo os mesmos planos se eu fosse um homem comum. Roberto suspirou profundamente. E se ela não passar no teste? Então pelo menos saberei a verdade. E poderei recomeçar minha vida com alguém que me ame de verdade. Finalmente, com muita relutância, Roberto concordou em ajudar, mas com condições rígidas. O teste duraria no máximo 72 horas. E se em qualquer momento Marcelo quisesse parar, eles parariam imediatamente. Durante 3 dias, Roberto e Marcelo trabalharam nos detalhes do plano como se estivessem preparando uma operação militar. Criariam documentos falsos, mas convincentes, mostrando que a empresa havia sido investigada pela Receita Federal por evasão fiscal. Dívidas bilionárias haviam sido descobertas. Todos os bens pessoais de Marcelo seriam penhorados para quitar as dívidas. Havia mandado de prisão contra ele. Roberto, como advogado e contador da empresa, chegaria na casa de Marcelo na sexta-feira à noite com a notícia devastadora. Marcelo havia escolhido a sexta-feira propositalmente. Era quando eles normalmente relaxavam, conversavam sobre a semana, faziam planos para o fim de semana. Se Viviane realmente o amasse, ela passaria o fim de semana consolando-o, buscando soluções, planejando como recomeçariam juntos. Se não, bem, ele descobriria rapidamente. Na quinta-feira à noite, Marcelo observou Viviane durante o jantar como se fosse a última vez. Ela usava um vestido Dolce & Gabbana de R$ 15.000, valor que ele havia memorizado porque assinara o recibo do cartão de crédito. Nos ouvidos, brincos de diamante que custaram R$ 80.000. No pulso, um Rolex feminino de R$ 120.000. Ela falava animadamente sobre uma viagem para Maldivas que estava planejando para dezembro, calculando em voz alta quanto gastariam entre passagens de primeira classe, resort 6 estrelas e compras duty-free. Está pensando em gastar quanto nessa viagem? Marcelo perguntou. Uns 200 mil, no máximo 300. Ela respondeu casualmente, como se falasse sobre o preço do pão. Por quê? Está com algum problema? Não, só curiosidade. Viviane sorriu e voltou a planejar a viagem, calculando quantos vestidos de grife compraria em cada país. Marcelo sentiu o estômago embrulhar. Em algumas horas, ela descobriria que teoricamente não tinham dinheiro nem para pagar as contas básicas de casa. Sexta-feira, 18h30. Marcelo chegou em casa com o coração batendo como se fosse explodir. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto estacionava a BMW na garagem. Em algumas horas, Viviane acreditaria que esse carro seria penhorado junto com todos os outros bens. Viviane estava na sala principal, rodeada por sacolas de compras de grifes caras espalhadas como troféus de guerra. Havia acabado de voltar de um dia de shopping com as amigas do Country Club. Amor, você não vai acreditar nas pechinchas que encontrei, ela disse efusivamente, mostrando um sapato Louboutin. Este estava por apenas R$ 4.000. E olha este casaco Burberry, apenas 12 mil, uma pechincha. Marcelo forçou um sorriso enquanto calculava mentalmente. Ela havia gastado pelo menos R$ 50.000 em um único dia. Valor que sustentaria uma família de classe média por um ano inteiro. Comprou muita coisa, ele comentou. Não tanto assim. A Carla gastou o dobro, Viviane respondeu.
continuando a desempacotar suas aquisições como uma criança no Natal. Aliás, ela me contou sobre uma loja nova de joias que abriu nos jardins. Que tal irmos lá amanhã? Vi umas pulseiras lindas no Instagram deles. Às 19h em ponto, a campainha tocou. O som ecoou pela casa como um tiro de largada para o momento que mudaria tudo. Quem será a essa hora? Viviane perguntou, claramente irritada com a interrupção de sua sessão de compras. Deve ser o Roberto. Ele disse que precisava falar comigo sobre algo urgente do trabalho. Na sexta-feira à noite? Que chato. Roberto entrou carregando uma pasta de couro e uma expressão sombria que estava longe de ser completamente fingida. Mesmo sabendo que era um teste, ele se sentia mal por enganar Viviane, que sempre havia sido gentil com ele. Marcelo, Viviane. Ele cumprimentou formalmente, seu tom de voz já indicando a gravidade da situação. Lamento incomodar vocês em casa, mas precisamos conversar sobre algo muito sério que não pode esperar. Viviane pareceu finalmente perceber que algo estava errado. Deixou de lado a bolsa que estava admirando e se sentou no sofá de couro italiano ao lado de Marcelo. O que aconteceu? Marcelo perguntou, representando seu papel com uma ansiedade que não era totalmente fingida. Roberto abriu a pasta metodicamente e espalhou documentos falsos, mas extremamente convincentes, sobre a mesa de centro de mármore. Marcelo, tenho notícias devastadoras sobre a empresa. A Receita Federal iniciou uma investigação profunda e descobriu irregularidades graves na contabilidade dos últimos 6 anos. Que tipo de irregularidades? Viviane perguntou. E Marcelo pôde perceber que sua voz já mostrava os primeiros sinais de pânico. Sonegação de impostos em larga escala, documentos fraudulentos, dívidas escondidas em paraísos fiscais. O montante total das irregularidades chega a 420 milhões de reais. Marcelo fingiu que ia desmaiar, levando a mão ao peito. Como assim? Isso é completamente impossível. Deve haver algum engano. Marcelo, Roberto continuou com voz grave e profissional. Lamento informar que não há engano. Todos os bens pessoais foram judicialmente bloqueados esta tarde. A casa, os carros, as contas bancárias, os investimentos, tudo. E há mandado de prisão preventiva contra você por formação de organização criminosa para sonegação fiscal. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. O ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. O relógio antigo na parede marcava os segundos como gotas de chuva caindo em um deserto. Viviane olhava fixamente para os documentos, sua pele bronzeada do último fim de semana em Búzios ficando progressivamente mais pálida. Isso significa que... Ela começou, mas a voz falhou e ela não conseguiu terminar a frase. Significa que perdemos absolutamente tudo, Marcelo disse, observando cada microexpressão no rosto da esposa, como um cientista estudando uma reação química. A casa vai ser leiloada, os carros serão apreendidos, o dinheiro das contas foi bloqueado, tudo. E eu posso ser preso a qualquer momento. Viviane se levantou bruscamente do sofá, começando a andar de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Mas isso não pode estar acontecendo. Tem que haver uma forma de reverter isso. Algum recurso, alguma brecha legal, alguma coisa. Viviane, Roberto disse com gentileza forçada. Não há nada que possamos fazer no momento. As investigações podem durar anos. E mesmo se Marcelo for eventualmente inocentado, recuperar os bens pode levar uma década ou mais. Foi nesse momento preciso que Marcelo viu algo nos olhos de Viviane que fez seu sangue literalmente gelar nas veias. Não era desespero porque o marido estava em perigo. Não era preocupação com o bem-estar dele ou com sua liberdade. Não era amor incondicional prometendo apoio em tempos difíceis. Era pânico puro, primitivo e egoísta pela perda do padrão de vida luxuoso. Quanto dinheiro sobrou em contas que eles não conseguiram rastrear? Foi a primeira pergunta que Viviane fez. E Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Nada, Roberto respondeu secamente. Tudo foi bloqueado, até as contas no exterior. E os cartões de crédito? Todos cancelados automaticamente. As joias? Os relógios? As obras de arte? Tudo será inventariado e leiloado para quitar as dívidas com a Receita. Viviane se deixou cair no sofá italiano como se suas pernas tivessem perdido toda a força. Colocou ambas as mãos na cabeça, bagunçando o cabelo que havia custado R$ 800 para ser feito naquela manhã.
Mas durante todo esse tempo, durante todos esses minutos cruciais, ela não disse uma única palavra de apoio para Marcelo. Não perguntou se ele estava bem emocionalmente. Não disse que enfrentariam a situação juntos. Não ofereceu um abraço consolador. Em vez disso, pegou o iPhone dourado e começou a fazer ligações frenéticas. Fernanda? Sou eu, Viviane. Escuta, preciso cancelar nossa viagem para Maldivas. Não posso explicar agora por telefone. Como assim problemas financeiros? Não são problemas. É uma situação temporária que vai se resolver. Marcelo a observava como se estivesse vendo uma estranha completa. Alguém que havia aparecido do nada e se passado por sua esposa durante 15 anos. Viviane desligou bruscamente e imediatamente discou o outro número. Mãe, preciso falar com você urgentemente. Posso ir para aí por alguns dias? Não, Marcelo não vem junto. É complicado, mãe. Ele está com uns problemas legais muito sérios. Não sei por quanto tempo. Marcelo sentiu como se tivesse levado um tiro direto no coração. Ela estava fazendo planos para abandoná-lo, sem nem sequer perguntar os detalhes completos da situação ou oferecer qualquer tipo de apoio. Quando Viviane desligou o telefone, Marcelo tentou se aproximar dela no sofá. Vivi, sei que é um choque terrível, mas vamos conseguir superar isso juntos. Eu posso recomeçar do zero, nós podemos recomeçar. Ela o olhou como se ele fosse um completo estranho, alguém que ela nunca havia visto antes na vida. Recomeçar? Marcelo, você não compreende nem remotamente a gravidade da situação? Nós perdemos tudo: a casa, os carros, o dinheiro, nossa posição social, nossa reputação, nossa vida inteira. Mas ainda temos um ao outro, Marcelo disse, sua voz tremendo de emoção genuína e desespero crescente. Viviane soltou uma risada amarga e cruel, que cortou o coração dele como uma lâmina afiada. Um ao outro? Marcelo, você pode ir para a cadeia. Vai ser investigado e julgado por crimes financeiros graves. Você realmente acha que eu vou ficar aqui para passar vergonha e humilhação junto com você? Vergonha? Marcelo repetiu a palavra como se não conseguisse compreender seu significado. Vergonha, sim. Você acha que eu vou enfrentar nossos amigos, nossa família, nosso círculo social, sabendo que você é um criminoso comum? Viviane, eu não sou criminoso. Isso deve ser um mal-entendido terrível, um erro do sistema. Erro? Ela gritou com uma fúria que ele nunca havia presenciado antes. Erro que nos custou 420 milhões de reais? Você destruiu completamente nossa vida, Marcelo. Destruiu tudo que construímos juntos. Que nós construímos? Marcelo questionou, sua própria raiva começando a emergir. Ou que eu construí e você aproveitou? Viviane ficou vermelha de indignação. Como você ousa insinuar isso? Eu sempre estive ao seu lado durante todos esses anos. Ao meu lado? Ou ao lado do meu dinheiro e do meu sucesso? Isso é completamente ridículo. Eu me casei com você porque te amava genuinamente. Então me explica por que está me abandonando agora justamente quando mais preciso de você? Viviane abriu e fechou a boca várias vezes seguidas, claramente tentando encontrar uma justificativa que soasse minimamente razoável. Porque isso é completamente diferente, Marcelo. Quando nos casamos, você era um homem bem-sucedido, ambicioso, confiável, que sabia cuidar do que era seu. Agora você é... Sou o quê, Viviane? Complete a frase. Você é um fracassado que perdeu absolutamente tudo que tínhamos conquistado. A palavra fracassado ecoou pela sala luxuosa como um tiro de canhão, reverberando nas paredes de mármore e nos móveis caros que em breve não seriam mais deles. Roberto se levantou desconfortavelmente da poltrona, claramente perturbado com a direção que a conversa havia tomado. Talvez eu devesse ir embora e deixar vocês conversarem com mais privacidade. Não, Marcelo disse com firmeza, sem tirar os olhos do rosto de Viviane. Fique, quero que seja testemunha de tudo isso. Ele se virou completamente para a esposa. Então é isso? 15 anos de casamento acabam simplesmente porque eu perdi dinheiro? Não é só o dinheiro, Marcelo, é absolutamente tudo. Nossa reputação na sociedade, nosso futuro, nossa segurança, nossa dignidade. E o amor? Os votos matrimoniais que fizemos? Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe?
Isso tudo não significa absolutamente nada. Viviane hesitou por alguns segundos longos, e nessa hesitação, Marcelo viu a resposta que temia. Quando ela finalmente respondeu, sua voz estava fria como gelo ártico. Significava quando eu acreditava que você nunca seria realmente pobre de verdade. Marcelo sentiu como se o chão tivesse literalmente desaparecido sob seus pés. 15 anos de casamento, 15 anos acreditando que tinha uma verdadeira parceira de vida, se desfaziam como fumaça diante de seus olhos. Então você nunca me amou de verdade, ele disse, mais como uma constatação dolorosa do que como uma pergunta. Eu amei o homem que você era, Viviane respondeu com frieza calculada. O homem bem-sucedido, seguro financeiramente, respeitado, que podia me proporcionar uma vida boa e confortável. Não este fracassado falido e possivelmente criminoso. E se eu conseguir me recuperar? Se conseguir reconstruir tudo do zero? Viviane soltou outra risada desagradável. Marcelo, seja realista. Você tem 48 anos. Mesmo se conseguir se livrar da prisão, vai levar décadas para reconstruir o que perdeu. Eu não vou desperdiçar os melhores anos da minha vida esperando isso acontecer. Desperdiçar sua vida? Sim. Eu ainda sou relativamente jovem. Ainda sou atraente. Ainda posso encontrar alguém que possa me dar a vida que mereço e pela qual trabalhei. A crueldade absoluta dessas palavras atingiu Marcelo como socos físicos no estômago. Cada frase revelava uma camada de egoísmo que ele nunca havia percebido ou se recusara a ver. Então é isso, ele disse com voz baixa e controlada. Nos momentos de prosperidade, você estava comigo. No primeiro sinal real de dificuldade, você me abandona como um rato fugindo de um navio que afunda. Não é abandono, Marcelo. É pura autopreservação e bom senso. Foi nesse momento crucial que Marcelo tomou uma decisão. Ele ia encerrar imediatamente o teste. Não conseguia mais suportar aquela tortura psicológica. Mas então, Viviane disse algo que o fez mudar completamente de ideia. Aliás, vou ligar para meu advogado primeira hora na segunda-feira. Quero iniciar o processo de divórcio o mais rapidamente possível, antes que seus problemas legais me afetem juridicamente também. Divórcio? Marcelo repetiu a palavra como se fosse em língua estrangeira. Obviamente. Você realmente achou que eu ia continuar casada com um potencial criminoso falido? Preciso me proteger legalmente também, pensar no meu futuro. Roberto olhou diretamente para Marcelo com uma expressão que dizia claramente: pare com isso imediatamente. Mas Marcelo não conseguia parar. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. E nossos planos para o futuro, nossa família? Sempre falávamos em ter filhos. Viviane fez uma careta de absoluto desgosto. Ter filhos com você nessas circunstâncias? Para que eles cresçam carregando a vergonha e o estigma de ter um pai criminoso e falido? Jamais permitiria isso. Foi nesse momento exato que Marcelo sentiu algo fundamental dentro dele se quebrar definitivamente e de forma irreversível. Viviane, ele disse com voz surpreendentemente calma. Eu preciso fazer uma confissão muito importante. Confissão? Por favor, não me diga que existem ainda mais problemas escondidos. Na verdade, existe uma coisa crucial que você precisa saber sobre toda essa situação. Marcelo se afastou dela e caminhou até a janela panorâmica, olhando para as luzes da cidade que se acendiam no crepúsculo. Absolutamente nada disso é real. Como assim nada é real? A investigação da Receita Federal, as dívidas bilionárias, o mandado de prisão, a falência. Nada disso existe. Foi tudo cuidadosamente inventado. Viviane ficou visivelmente confusa. Do que exatamente você está falando? Roberto suspirou profundamente, sabendo que o momento final da verdade havia inevitavelmente chegado. Viviane. Marcelo se virou lentamente para encará-la. Eu bolei toda essa situação elaborada para testar você. Para descobrir se você me amaria se eu perdesse absolutamente tudo. O rosto de Viviane passou por uma impressionante série de expressões. Confusão total, compreensão gradual e, finalmente, uma raiva absolutamente explosiva. Você fingiu tudo isso deliberadamente? Fingi cada detalhe e descobri exatamente quem você realmente é por trás da máscara. O que se seguiu foi a discussão mais intensa, dolorosa e reveladora dos 15 anos de casamento.
Viviane gritou, chorou lágrimas de raiva. Tentou desesperadamente se justificar. Acusou Marcelo de ser cruel, manipulador, psicologicamente perturbado. Disse que ele não tinha absolutamente nenhum direito de testá-la daquela forma desumana. Mas durante toda a discussão, ela não conseguiu explicar satisfatoriamente suas palavras anteriores. Não conseguiu justificar por que havia falado em divórcio tão rapidamente. Não conseguiu negar que sua única preocupação real havia sido a perda do padrão de vida luxuoso. Roberto saiu discretamente da casa, deixando o casal resolver sozinho a situação que ele havia ajudado a criar. Quando os gritos finalmente cessaram e as lágrimas de raiva secaram, Viviane fez uma última tentativa desesperada. Marcelo, por favor, podemos superar isso juntos. Foi apenas um terrível mal-entendido. Eu estava completamente assustada e em choque. Não conseguia pensar com clareza. Viviane, você revelou seus verdadeiros sentimentos da forma mais crua possível. Não existe volta depois disso. Mas eu realmente te amo. Não. Marcelo respondeu com uma certeza absoluta. Você ama o que eu represento para você. O status social, a segurança financeira, o padrão de vida. Mas você não ama a pessoa que eu sou. Marcelo foi até o escritório e retirou alguns documentos que já havia preparado previamente, numa demonstração de que uma parte dele já sabia qual seria o resultado do teste. Eu já mandei preparar os papéis preliminares do divórcio. Você pode ficar com a casa, com metade de tudo, exatamente como a lei determina. Mas nosso casamento acabou definitivamente. Você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que jamais falei em toda a minha vida. Porque agora eu tenho certeza absoluta de que na primeira vez que eu realmente precisar de você, você vai me abandonar sem hesitação. E não posso passar o resto da vida ao lado de alguém em quem não posso confiar. Na manhã seguinte, Viviane havia feito as malas e saído de casa, indo direto para a casa da mãe. 3 semanas depois, ela já estava publicamente namorando um empresário do ramo imobiliário. Marcelo estava sentado na varanda de seu novo apartamento, significativamente menor que a mansão onde vivera com Viviane, mas que sentia mais como um verdadeiro lar do que qualquer lugar onde havia morado nos últimos anos. O divórcio havia sido finalizado 6 meses antes. Viviane recebeu exatamente metade de tudo como prometido, e rapidamente se casou com um empresário imobiliário, mantendo assim o padrão de vida ao qual se acostumara. Roberto visitava Marcelo regularmente, ainda carregando um sentimento de culpa por ter participado do teste que destruiu um casamento de 15 anos. Você ainda se arrepende de ter feito aquilo? Roberto perguntou durante uma dessas visitas. Marcelo bebeu um gole de vinho e pensou cuidadosamente por alguns segundos. Me arrependo de ter descoberto a verdade de uma forma tão dolorosa e dramática. Mas não me arrependo absolutamente de ter descoberto quem ela realmente era. Imagine se eu tivesse passado o resto da vida sem saber, vivendo uma mentira. E se você estiver errado? E se ela realmente te amava, mas só reagiu mal porque estava genuinamente em choque? Roberto, uma pessoa que genuinamente te ama não te chama de fracassado no seu momento de maior vulnerabilidade. Não fala em te abandonar na primeira dificuldade séria. Não se preocupa mais com o próprio conforto do que com seu bem-estar emocional e psicológico. Marcelo olhou para o horizonte da cidade através da janela. Sabe qual foi a parte mais devastadora de toda essa experiência? Não foi ela querer me deixar ou me chamar de fracassado. Foi a dolorosa percepção de que eu havia vivido 15 anos inteiros, acreditando em um amor que nunca existiu de verdade. Mas agora você conhece a verdade. Agora eu conheço, e isso, por mais doloroso que tenha sido, vale infinitamente mais do que uma vida inteira construída sobre uma ilusão confortável. 6 meses depois daquela conversa, Marcelo conheceu Marina, uma professora universitária de literatura que ganhava 1/10 do que Viviane gastava mensalmente em roupas. Quando ele contou sua história para ela, Marina disse algo que ficou gravado em sua memória. Marcelo, o amor verdadeiro não é testado pela prosperidade, mas pela adversidade. Qualquer pessoa pode te amar quando você tem tudo. Poucas te amarão quando você não tem nada. 2 anos depois, eles se casaram em uma cerimônia simples, sem ostentação, mas repleta de amor genuíno. Marcelo havia aprendido a lição mais valiosa e cara de sua vida. Às vezes, testar alguém não é crueldade. É sabedoria. E às vezes,
descobrir a verdade sobre quem está ao seu lado, por mais dolorosa que seja, é mais valioso do que manter uma ilusão confortável. Porque no final das contas, é infinitamente melhor estar sozinho do que acompanhado por alguém que só permanece ao seu lado, enquanto você pode pagar por sua presença. Fim.